Olá, quarta fase. Vamos finalizar nosso conteúdo sobre a ditadura militar, comentando o processo de redemocratização e a nossa nova república, né? Ou seja, até o presidente atual. Nosso foco é entender essa transição com o fim da ditadura militar e o início, né, da redemocratização. Nós iremos comentar também sobre os demais presidentes, tá? Então vamos começar aqui nosso conteúdo e nossa habilidade. Continua sendo, né, a mesma. E vamos trabalhar o movimento estudantil da UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, que foram exatamente essa camada da população que deu início aos protestos para o fim da ditadura militar, pedindo as chamadas diretas já. Também não foi exclusividade da UNE, nós tivemos também os Centros de Cultura Popular, né, e os seus membros contra a ditadura. Tivemos também alguns estudantes, por outro lado, que se engajavam em movimentos de direita, que eram a favor da ditadura. Um exemplo era o Comando de Caça aos Comunistas, CCC, ou seja, apoiando os ditadores, mas isso era uma minoria. A população era realmente sai às ruas para pedir o fim da ditadura, com as chamadas diretas já. E aí nós teremos um grande momento chamado a emenda Dante de Oliveira, que passará no Congresso e será o início da nossa reabertura de fato, né? Da reabertura e volta da democracia a partir dessa emenda. Então vamos entender. Por todo o país foram realizadas mobilizações e passeatas que formaram a chamada Campanha das Diretas Já. Ela envolveu vários setores da sociedade brasileira, como representantes sindicais, partidos políticos de oposição, estudantes e trabalhadores. A emenda Dante de Oliveira, ela apoiava, né, a volta de eleições diretas. Então, o que disse aqui, ó, as diretas já tinham como objetivo pressionar o Congresso Nacional e buscar o apoio da sociedade para a aprovação da emenda proposta pelo deputado federal do PMDB, Dante de Oliveira. Por isso que vai ganhar o nome de emenda Dante de Oliveira. A emenda, encaminhada ao Congresso no dia 2 de março de 1983, pretendia alterar os artigos 74 e 148 da Constituição Federal, instaurando a votação direta para presidente, ou seja, teriam eleições e o povo escolheria o seu representante, que não precisaria ser um militar. Então, o artigo 74, o presidente e vice-presidente da República serão eleitos simultaneamente entre os brasileiros maiores de 35 anos e no exercício dos direitos políticos por sufrágio universal e voto direto e secreto por um período de 5 anos. Apresentamos esta emenda com o intuito de restabelecer a eleição direta do presidente e vice-presidente da República. O que se colima é restaurar a tradição da eleição direta através do voto popular. Tradição esta fundamentalmente enraizada não só no direito constitucional brasileiro, como também nas aspirações de nosso povo. E vejam que ela ainda não era como nossa Constituição Cidadã prega hoje em dia, né? Ou seja, aqui ele estava pedindo, mas ele ainda estava pedindo só para 35 anos, no exercício dos direitos políticos e um voto, né, que duraria por 5 anos. Então nós sabemos que hoje é obrigatório a partir dos 18 anos, mas já pode votar a partir dos 16, que no caso de vocês, logo estarão aptos a serem eleitores, né? E assim, nós sabemos que dura 4 anos e em caso de reeleição, a pessoa só pode se reeleger por mais um mandato, então ficariam 8 anos, né? Então, mas aqui já foi um grande salto para a volta da democracia.
E a chegada ao fim, a ditadura, ela foi, né, durante 21 anos, o modelo de governo e de política do nosso país. Então, desde o golpe de 1964 até 1985, a gente ainda viveu os resquícios da ditadura militar. A primeira eleição direta, ela vai ter aqui a concorrência de Paulo Maluf contra Tancredo Neves, sendo que Tancredo Neves, ele vence a eleição, o seu vice é quem vai assumir, que é José Sarney. Por quê? Porque ele foi acometido, né, de uma doença, ele veio a óbito, então Tancredo, ele falece e o seu vice é quem vai assumir o poder. Então, a população, ela votou, José Sarney é quem assume porque é vice do candidato que venceu e faleceu. Mas ele trouxe algumas mudanças, principalmente em relação às mulheres, né? Direito das mulheres se elegerem, se candidatarem e fazerem parte da nossa política, de fato. Mas a grande mudança que veio com as eleições diretas e com a volta da democracia foi a nossa Constituição, a Constituição Cidadã, a chamada Carta Cidadã, de 5 de outubro de 1988, que garantia alguns direitos, né? Por exemplo, as eleições diretas para presidente da República. O voto passou a ser universal, como nós conhecemos hoje, sendo opcional aos analfabetos, idosos maiores de 70 anos e jovens entre 16, né, e menos de 18 anos. Legalização dos partidos políticos, então a gente não tem mais só o MDB e a Arena, o bipartidarismo lá, e sim o pluripartidarismo, a volta, né, dos partidos políticos. A extinção da censura aos meios de comunicação, proibido censurar, viva a liberdade de expressão e pensamento. Extinção, né, da censura. Os indígenas tiveram assegurado o direito às terras que tradicionalmente ocupavam, mas até hoje é um problema, nós vimos isso com o marco temporal. A prática de racismo passou a ser considerada crime grave e inafiançável. Infelizmente, ainda não existe no nosso país uma igualdade racial. As pessoas ainda praticam o crime de racismo. As práticas envolvendo tortura foram condenadas e proibidas no país, mas a gente sabe que os torturadores eles foram perdoados pela lei. Foram assegurados os direitos à liberdade de expressão, desde que mantidas as condições pacíficas de convivência. Ou seja, a gente pode falar, mas tem que ter cuidado com o que se fala. A jornada de trabalho foi estipulada em no máximo 44 horas semanais, com direito de greve assegurado, que era proibido fazer greve durante a ditadura. Você já era subversivo, você já era comunista se fizesse greve, já era anarquista e já era perseguido, torturado. E aqui nós temos o artigo que trata da questão indígena no nosso país, na Constituição de 1988, que é o artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, que na prática, infelizmente, não é o que está acontecendo, né, no nosso país. Aqui nós temos, dentro da Constituição também, devem ser garantidos os direitos humanos, então eu trouxe aqui para vocês refletirem essa citação. Então vou ler só um trecho dela, onde diz assim: a discussão sobre diversidade e direitos humanos se inicia pela afirmação de que uma sociedade justa é aquela que valoriza as diferenças e se enriquece com elas, promovendo igualdade de direitos, o que não significa atender a todos do mesmo jeito, mas considerar as necessidades e singularidades de cada um.
A diversidade não representa um obstáculo para a convivência, nem para a construção de um projeto coletivo. Pelo contrário, abre novas possibilidades, enriquece e atribui valor aos grupos. No entanto, muitas vezes as diferenças são pretextos para a criação ou reforço de desigualdades que violam os direitos fundamentais, desde o atendimento de necessidades básicas para uma vida digna até o acesso à justiça. Então aqui a gente pode perceber que temos que tratar as pessoas com limitações físicas, as pessoas que não tiveram oportunidades. Então tudo isso deve ser preservado. As pessoas que escolheram um gênero, né? Nós temos que respeitar, tolerar e vivermos em igualdade todos. A gente ainda vê muito crime de racismo, de preconceito nesse país que prejudicam e que afetam diretamente os direitos humanos. Pessoas também que vivem em condições de miséria, de miserabilidade. Então, tudo isso aí deve ser levado em consideração e defendido e colocado em prática e não ficar apenas no papel em relação aos direitos humanos. Então, portanto, comportamentos pessoais e coletivos, eles precisam ser, respeitados, dignos. E a redemocratização, como é que se deu? Aqui eu tenho uma lista, dos presidentes, não está na ordem, vamos lá. Nós tivemos primeiro Sarney, depois nós tivemos Fernando Collor de Mello, que eu vou falar sobre ele neste instante. O primeiro presidente do Brasil a sofrer o impedimento, o impeachment. Com a renúncia de Fernando Collor de Mello, o seu vice assume a presidência do Brasil, era Itamar Franco, que criou, e colocou em prática o Plano Real para superar a crise econômica. O ministro na época era quem iria lhe suceder, Fernando Henrique Cardoso, esse sociólogo que vai trazer a onda das privatizações, mas foi ele que criou o Plano Real, que foi implantado por Itamar Franco. Depois dele nós tivemos Luiz Inácio Lula da Silva, responsável, pelo Bolsa Família. Depois tivemos a sua sucessora do mesmo partido, Dilma Rousseff, conhecida pelo Minha Casa Minha Vida, com o seu impeachment, o seu impedimento, que ela irá sofrer, assim como Collor sofreu, pelas pedaladas fiscais, irá assumir o seu vice, Michel Temer. E depois de Michel Temer, o atual presidente do Brasil, que é Jair Bolsonaro, Messias Bolsonaro. Então, primeiro nós tivemos aí, ele se elegeu, Fernando Collor de Mello, prometendo, abolir a corrupção do país, ser o caçador dos marajás. Marajás eram as pessoas que sonegavam impostos, os ricos que sonegavam impostos. Mas ele acabou sendo um corrupto também e sofreu o impedimento, o impeachment, O movimento que lutou pelo fim, pela saída dele, foram os caras pintadas, tá? Como ele renunciou após a pressão do impeachment, quem fica no poder é Itamar Franco. Então, Itamar Franco, ele pega o Brasil com uma inflação altíssima e ele altera e muda o plano, a moeda para o plano real, a nossa moeda que até hoje é o real. Depois dele vem Fernando Henrique Cardoso, que privatizou várias empresas, como as empresas de telefonia, como também a Companhia Vale do Rio Doce, entre outras empresas que eram estatais, que pertenciam ao Estado, ao governo brasileiro e foram vendidas, ao capital, em ações ao capital estrangeiro, tá? Então aqui ele consegue controlar a economia com essas privatizações, mas é Luiz Inácio Lula da Silva que chega ao poder democraticamente, introduz o Bolsa Família e também promoveu polemicamente várias outras questões aí, que senão a gente vai entrar em outras questões atuais políticas,
Aí ele é sucedido por Dilma Rousseff, que sofrerá um impeachment, um impedimento, mas que ficou conhecida pela sua política do Minha Casa Minha Vida. E aqui o presidente Michel Temer passando a faixa para o atual presidente do país, o Bolsonaro. Bons estudos e até a próxima.